Se inscreva no canal Evangelista Edvaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Capítulo 2. Pai nosso que está nos céus. Mesmo quando o Senhor Jesus ainda estava entre eles, os primeiros discípulos tinham dificuldades na sua vida de oração. Em dois momentos importantes da sua vida, no Monte da Transfiguração e no Jardim do Getsemane, os discípulos mais próximos, que deveriam estar a orar, estavam a dormir profundamente. Lucas 9:32, Mateus 26:40,43. O problema deles ainda está presente em nós, pois os crentes de hoje não são mais bem-sucedidos na vida de oração. Assim como os primeiros discípulos, não sabemos como orar e o que orar. Mas o nosso problema é realmente maior. Temos muito mais distrações e muito menos disciplina. Se não conseguimos dormir, podemos ficar acordados a noite toda a ver televisão. Mas no momento em que pegamos a Bíblia, no momento em que decidimos orar, adormecemos rapidamente, às vezes até mesmo durante um culto na igreja. Uma compreensão e apreciação mais profundas da maior oração modelo, a oração do Senhor, são, portanto, mais urgentes do que nunca. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Então, um dia, um dos discípulos do Senhor Jesus veio pedir-lhe que ensinasse sobre a oração. Ensina-nos, Senhor, a orar. Lucas 11:1. Os 12 apóstolos seguiram o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. Eles viram-no a pregar, a curar os doentes, a expulsar demônios, a ressuscitar os mortos e a realizar outras obras milagrosas. Eles observaram que, sempre que o Senhor Jesus exercia o seu ministério ativo, passava muito tempo em oração. Vê Lucas 5:2.16,17. Então, chegaram a uma conclusão simples: o poder na pregação e no ministério do seu mestre resultava da oração. Por isso, não pediram ao Senhor Jesus que lhes ensinasse a pregar. Não lhe pediram que lhes ensinasse a curar os doentes. Mas queriam que o Senhor Jesus lhes ensinasse a orar. As respostas para todos os problemas e questões que enfrentamos na vida podem ser encontradas na oração. Se ao menos soubéssemos como orar, se ao menos soubéssemos como falar com Deus, não teríamos problemas na nossa vida. E quando enfrentássemos problemas, saberíamos como lidar com eles. A oração do Senhor pode realmente ajudar-nos a orar de forma eficaz. À medida que examinamos mais profundamente, ela revela os seus segredos e mistérios mais profundos. Podemos então modelar as nossas orações com base nela e construir uma vida de oração saudável e bem-sucedida. Antes de prosseguirmos, porém, deixem-me estabelecer um fundamento neste momento. Em muitas igrejas denominacionais, a oração do Senhor é recitada habitualmente, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente, às vezes até diariamente. Não vou dizer se isso é uma prática boa ou má. O que espero fazer é abrir a sua mente e compreensão para o verdadeiro espírito e vida desta oração. Deixe-me esclarecer uma verdade agora mesmo. Tudo o que fazemos mecanicamente não terá vida, propósito e significado. O Senhor Jesus Cristo disse muitas vezes que os fariseus e saduceus oravam como robôs. Eles repetiam a mesma oração várias vezes. Os monges budistas fazem isso. Os sacerdotes hindus fazem isso. Ver Mateus 6:7. Durante horas, eles podem repetir a sua oração. Há alguma vida nisso? É improvável, porque qualquer coisa que transformamos numa fórmula a ser repetida não tem poder. Não há vida nisso. A oração do Senhor não é exceção. Recitações sem sentido tiram-lhe o poder e a vida. No entanto, quando ora a oração do Senhor com todo o seu coração e do fundo do seu ser, ela tem um grande poder. Nosso Pai que estás no céu. Vamos analisar as palavras iniciais da oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Esta frase pode ser dividida em duas partes. Primeiro, Pai nosso. Segundo, que estás no céu. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Por que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai nosso? Por que não podemos simplesmente dizer querido Deus? Por que não podemos simplesmente dizer Pai? O Senhor diz especificamente nosso Pai. Por que ele faz isso? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro entender algo sobre o conceito que o povo israelita tinha de Deus. Como Deus era percebido no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Deus habita entre os querubins,
Salmos 81. Deus diz a Moisés que falará com ele de entre os querubins. Êxodo 25:22. Naqueles dias, a Arca da Aliança era guardada no lugar santíssimo. Ninguém podia entrar lá, exceto Moisés e também Arão, uma vez por ano. A glória de Deus repousava sobre a arca. Era uma experiência muito assustadora. O povo sabia que Deus não podia ser visto por todos. Apenas pessoas especiais podiam ver Deus. Esse era o seu conceito de Deus. Ore com todo o seu coração e do mais profundo do seu ser, então a oração terá grande poder. Pai nosso que estás no céu. Vamos analisar as palavras iniciais da oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Esta frase pode ser dividida em 2 pontos. Primeiro, Pai nosso. Segundo, que estás no céu. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai nosso? Por que não podemos simplesmente dizer querido Deus? Por que não podemos simplesmente dizer Pai? O Senhor diz especificamente Pai nosso. Por que ele faz isso? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro entender algo sobre o conceito que o povo israelita tinha de Deus. Como Deus era percebido no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Deus habita entre os querubins. Salmos 81. Deus diz a Moisés que falará com ele entre os querubins. Êxodo 25:22. Naqueles dias, a Arca da Aliança era mantida no lugar santíssimo. Ninguém podia entrar lá, exceto Moisés e também Arão, uma vez por ano. A glória de Deus repousava sobre a arca. Era uma experiência muito assustadora. O povo sabia que Deus não podia ser visto por todos. Apenas pessoas especiais podiam ver Deus. Esse era o seu conceito de Deus. Em Êxodo 19:2, Deus disse a Moisés: Vou descer numa nuvem espessa. Descerá com grande fogo, trovões e terremotos. Diga a todos para não se aproximarem da montanha quando eu vier. Apenas você poderá subir a montanha. Todos os outros devem ficar longe. Quando o povo viu os trovões e relâmpagos e a nuvem espessa e escura sobre a montanha, todos tremeram de medo, porque viram a impressionante demonstração do poder de Deus. Eles não iriam se aproximar de Deus. Todos tinham um medo terrível de Deus. Êxodo 15:11 também nos diz que o povo nutria um grande medo de Deus, mesmo em meio às suas declarações de louvor. Então, qual era a sua percepção de Deus? Um Deus muito distante. Um Deus grandioso. Um Deus aterrorizante. Um Deus assustador. O seu Deus não era apenas feroz, ele era rápido em punir o seu próprio povo. Em Números 12, lerás sobre um desses incidentes. Miriam falou contra o seu irmão Moisés e a ira de Deus recaiu sobre ela. Instantaneamente, ela tornou-se leprosa. Noutra ocasião, os filhos de Arão, o sumo sacerdote, ofereceram o sacrifício errado e o fogo de Deus caiu sobre eles, deixando apenas restos carbonizados para serem levados para fora do acampamento. Ver Levítico 10:1-5. Em 2 Samuel 6, lê-se sobre um homem chamado Uzá, que tentou estabilizar a Arca da Aliança quando os bois tropeçaram. Imediatamente, a ira de Deus caiu sobre ele e o matou. Em Atos 5, lê-se como Ananias e Safira caíram mortos na presença do Deus vivo. O que todas essas escrituras nos mostram? Deus é cheio de ira. Ele é um Deus assustador, um Deus terrível. Era assim que as pessoas viam Deus. Um Pai amoroso. Mas o Senhor Jesus Cristo retratou Deus de uma maneira totalmente diferente para as pessoas. A sua mensagem é, sim, Ele é o mesmo Deus, mas não é como vocês o percebem. Deixem-me dizer-vos esta verdade. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus supremo, mas, ao mesmo tempo, é também um Deus profundamente pessoal. Ele é, de facto, a pessoa mais maravilhosa que vocês podem conhecer. E Ele cuida de vocês como um bom pai terreno. Um pai cuida de nós. Um pai trabalha muito para prover alimento para a família. Um pai nos dá o dinheiro de que precisamos sempre que lhe pedimos. Essa é a nossa compreensão sobre um bom pai. Então, o Senhor Jesus Cristo estava a dizer ao povo o seguinte: quando olham para Deus, não o vejam apenas como um Deus terrível. Ele é um pai maravilhoso que cuida do seu povo e que ama o seu povo. Ele sente empatia pelo seu povo. Ele não é apenas um Deus soberano, mas um Deus acessível, com quem você pode sentar e conversar. Ao revelar Deus como um pai amoroso, o Senhor Jesus estava ensinando que a oração não é apenas pedir coisas. A oração é um relacionamento entre duas pessoas. É uma comunhão entre amigos íntimos.
É um namoro entre amantes. O Senhor Jesus Cristo não começou a oração do Senhor com o Pai que estás no céu. Ele começou com o pronome possessivo nosso. Nosso Pai é o nosso próprio Pai e não o Pai de outra pessoa. A Escritura em Salmos 48:14 nos diz de forma muito bonita que este Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus pessoal. Se você for à Índia, especialmente ao sul da Índia, encontrará este costume peculiar. Quando você encontrar alguém, lhe perguntarão: qual é o nosso nome? Não lhe perguntarão: qual é o seu nome? Eles não perguntam assim. Dizer qual é o seu nome implica que existe uma grande distância entre nós. Eles não fazem um estranho sentir-se como um estranho. Fazem-nos sentir como se fosse parte da família. Por isso, perguntam: qual é o nosso nome? Assim que um estranho ouve isso, sente-se muito feliz, pensado consigo mesmo: não sou um estranho. Este homem aceitou-me como se fosse da família. O estranho imediatamente se sentirá em casa. Eles também perguntarão: quantos filhos nós temos? O que na verdade significa quantos filhos você tem. E não quantos filhos nós dois temos juntos. Veja, eles fazem você se sentir em casa. Cristo estava dizendo ao povo: quando vocês olham para Deus, não o vejam apenas como um Deus terrível. Ele é um Pai maravilhoso que cuida do seu povo e que ama o seu povo. Ele sente por seu povo. Ele não é apenas um Deus soberano, mas um Deus acessível, com quem você pode sentar e conversar. Ao revelar Deus como um Pai amoroso, o Senhor Jesus estava ensinando que a oração não é apenas pedir coisas. A oração é um relacionamento entre duas pessoas. É uma comunhão entre amigos íntimos. É um namoro entre amantes. O Senhor Jesus Cristo não começou a oração do Senhor com o Pai que estás no céu. Ele começou com o pronome possessivo nosso. Nosso Pai é o nosso próprio Pai e não o Pai de outra pessoa. A Escritura em Salmos 48:14 nos diz de forma muito bonita que este Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus pessoal. Se você for à Índia, especialmente ao sul da Índia, encontrará este costume peculiar. Quando você encontrar alguém, lhe perguntarão: qual é o nosso nome? Não lhe perguntarão: qual é o seu nome? Não perguntam assim. Dizer qual é o seu nome implica que existe uma grande distância entre si e mim. Eles não fazem um estranho sentir-se como um estranho. Fazem-nos sentir como se fosse parte da família. Por isso, perguntam: qual é o nosso nome? Assim que um estranho ouve isso, ele se sente muito feliz, pensado consigo mesmo: oh, eu não sou um estranho. Este homem me aceitou como se eu fosse da sua família. O estranho imediatamente se sente em casa. Eles também perguntam: quantos filhos nós temos? O que na verdade significa quantos filhos você tem. E não quantos filhos nós dois temos juntos. Você vê que eles fazem você se sentir em casa. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo usa nosso Pai, e não seu pai ou o pai de outra pessoa. O que o Senhor Jesus Cristo está a dizer-nos: Deus e você não estão distantes. Vocês são uma família. Você faz parte da família de Deus. Vocês são filhos de Deus. Não são filhos do diabo. Não são estranhos. Não são órfãos. Não são párias. São membros da família de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: Pai nosso. Deus é nosso Pai, não o Pai de outra pessoa. Ele é o nosso próprio Pai. Observem como o Senhor Jesus Cristo nos mostra de forma tão bela como devemos nos dirigir a Deus. Sempre que fala sobre Deus, ele usa a palavra vosso Pai ou meu Pai. Ele nunca diz Deus. Ele faz com que as pessoas vejam Deus sob uma luz diferente. Este é o aspecto mais importante na oração. Se entenderem mal este primeiro ponto, toda a vossa oração estará errada. Na nossa abordagem diante de Deus em oração, devemos entender corretamente este conceito básico. Vamos aprofundar um pouco mais. O Senhor Jesus disse que Deus é nosso Pai. Ele chama Deus de Abba Pai. Ver Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Anteriormente, já revelamos que Abba vem da língua aramaica falada pelo Senhor Jesus durante a sua vida terrena. É um termo que transmite grande amor pelo Pai. Portanto, quando um filho gritava Abba, ele não estava simplesmente a dizer Pai. Ele também estava a comunicar os seus sentimentos íntimos de carinho pelo seu Pai. Meu querido e amoroso Pai, isso é Abba. Sempre que o Senhor Jesus Cristo grita Abba Pai, ele está a chamar Deus com grande amor afetuoso. Ele está a mostrar-nos que Deus está muito perto e é muito querido para nós.
Nesta única palavra Abba, o Senhor Jesus Cristo revelou muitas coisas sobre o nosso Deus. Ele é cheio de amor, Ele está muito próximo de nós, Ele é muito terno para conosco. Sempre que olhamos para Ele, não precisamos de ter medo, não precisamos de duvidar, podemos simplesmente abraçá-lo e dizer papai, podemos invocar Deus com grande amor e ousadia. Deixem-me revelar-vos um segredo. A relação original entre Deus e o homem é uma relação entre um pai e seu filho. Quando Deus criou Adão, a relação entre Deus e Adão não era uma relação entre um Deus e seu crente. Não era uma relação entre um Criador e sua criação. Não era assim. Qual era então a relação entre Deus e Adão? Uma relação de pai e filho. Como sabemos isso? Em Lucas 3, temos a genealogia do Senhor Jesus Cristo. No versículo 38, está escrito, Adão, que era filho de Deus. A Bíblia não diz, Adão, que foi criado por Deus. Mesmo que estivesse escrito assim, não estaria errado. Gênesis 1:26 e 2:7-8 nos dizem que Deus criou o homem do pó da terra. Portanto, não é errado dizer, Adão, que foi criado por Deus. Mas a Bíblia chama Adão de filho de Deus. O que a Bíblia está a declarar é que, desde o início dos tempos, a relação entre Deus e o homem é uma relação pai-filho. Tal é a proximidade da relação, e não uma relação entre um Criador e a sua criação, não uma relação entre Deus e o seu povo, não uma relação entre um mestre e o seu aprendiz, não uma relação entre um rei e os seus cidadãos. Nenhuma dessas relações. Como era a relação entre um pai amoroso e o seu filho ou filha amorosos no início? Podemos notar que quando Eva se casou com Adão, ela não tinha uma sogra. Eva foi poupada de todos aqueles problemas que caracterizam muitos sogros. Eva só tinha um pai e um sogro. Amados, deixem esta verdade penetrar no vosso coração. A oração não é apenas pedir coisas. A oração é uma relação. Se você entender essa verdade em seu coração, prometo em nome de Jesus que sua vida de oração será transformada. Sua relação com Deus mudará. Sua caminhada com Deus mudará. Quando você olhar para Deus, não será com grande temor. Você olhará com grande amor, porque Ele é um pai aos seus olhos. Algumas pessoas têm dificuldade em ver Deus como pai. Há muitos anos, eu estava a pregar em uma igreja. Uma jovem veio ter comigo com um problema. Ela disse, quando eu era criança, o meu pai nunca me amou, o meu pai nunca se importou comigo. Ele era um homem muito rigoroso, sempre a bater-me, nunca se sentava para conversar comigo, nunca me dizia você é uma boa menina ou papai ama-te, nunca dizia nada disso. Então, cresci na minha família sem admirar o meu pai como meu pai. Eu via apenas como um homem na casa. É por isso que não consigo ver Deus como meu pai. Olhei para a moça e fiz-lhe uma pergunta. Minha querida filha, como você gostaria que o seu pai fosse para si? Ela pensou por um tempo e disse, gostaria que meu pai fosse um pai amoroso. Anseio por isso. Gostaria que meu pai fosse um pai atencioso. Anseio por isso. Gostaria que o meu pai me amasse muito. Anseio por isso. Gostaria que o meu pai me apoiasse. Anseio por isso. Então, perguntei-lhe, recebeste tudo isso do teu pai? Não. Queres tudo isso? Sim. Então, disse-lhe que tudo o que ela perdeu, o Senhor Jesus estava disposto a dar-lhe. Mas ela deve olhar para Deus como seu pai amoroso. Ela não deve ver o rosto do seu pai terreno no rosto de Deus. Ela deve apenas olhar para Deus e dizer, Pai Celestial, o meu próprio pai nunca me amou. Mas tu amas-me, por isso eu amo-te. No momento em que disser isso, passará a ver Deus de forma diferente. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. É por isso que ele sempre dizia, meu Pai, o vosso Pai, nosso Pai, na Bíblia. Nos dias do profeta João Batista, havia um grande abismo mesmo entre o povo escolhido de Deus e Deus. Havia uma grande parede de separação. O povo não tinha um relacionamento com Deus. Então, entre outros propósitos, o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus para destruir essa parede de separação e preencher esse abismo, unindo o homem com Deus mais uma vez. Como é que essa unidade pode ser alcançada? Através da mudança de mentalidade, através da eliminação de todos os pensamentos errados na percepção que as pessoas têm de Deus como sendo apenas mais um Deus pagão, inconstante, vingativo, frio, distante. Quando se apresentavam perante Deus, faziam-no apenas com o medo. Ainda hoje, carregamos um traço dessa mesma atitude. Quando nos apresentamos perante Deus, não sabemos se Ele ouvirá nossa oração ou não.
Por que temos esse problema? É porque, em nossas mentes, Deus está longe. Deus é apenas um Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que não. Deus é nosso Pai. Nosso próprio Pai. Se você pedir algo ao seu Pai, Ele não lhe dará. Um pregador nos Estados Unidos disse um dia à sua esposa: "Vou orar no meu quarto. Vou preparar a mensagem para o culto de amanhã. Não deixe nenhum visitante vir me ver. Se alguém ligar, não me chame. Não me perturbe de forma alguma. Vou esperar por Deus." Então, ele entrou no seu quarto de oração. Ele estava a orar e a meditar na Bíblia. Quando este pastor estava a meditar ou a orar, ele nunca gostava de ser incomodado. Se alguém o incomodasse, mesmo que fosse a sua própria esposa, ele ficava muito chateado. Enquanto ele estava a meditar profundamente, de repente alguém abriu a porta e entrou no quarto. O pastor olhou para cima. Quem era essa pessoa que ousou entrar na sala? Nem mesmo a sua esposa ousaria. A raiva fervia no seu coração. A porta se abriu, mas não havia ninguém lá. Ele olhou novamente e então viu uma menina, na verdade, a sua filha de 4 anos. Sem se intimidar com seu olhar zangado, a filha caminhou em direção ao pai. O pai estava a olhar para ela com raiva. Então ela subiu no seu colo. O pai ainda estava muito zangado por ter sido incomodado. Ele nunca sorriu para ela. Muito sério, ele olhou para ela com raiva. A menina subiu do colo dele para a mesa e olhou diretamente nos olhos dele. Pai e filha, olho no olho, um furioso, a outra nem um pouco perturbada. Então a filha estendeu 2 dedinhos, mergulhou-os nas bochechas do pai e balançou o rosto dele de um lado para o outro. Ela apertou as bochechas dele e disse: "Papai, eu te amo." Instantaneamente, toda a raiva em seu coração desapareceu. Ele estendeu os braços para abraçar a sua menina. Envolvendo a sua filha no peito, o pai a beijou com grande ternura e afeto. Deus, nosso Pai Celestial, também é assim. Quando você diz, Pai, quando você o chama de meu Pai, quando você diz, nosso Pai, ele volta o seu olhar amoroso para você. E quando dizes, eu amo-te, papá, quando dizes isso assim, o coração de Deus fica tão cheio de alegria. Ele pega-te no colo, coloca-te na sua mesa. Ele olha para o teu rosto e pergunta: meu querido filho, minha querida filha, o que desejas? O que posso dar-te hoje? Oh, que relação maravilhosa e abençoada! Agora, deixe-me mostrar-lhe outro mistério. Vamos meditar um pouco mais profundamente sobre o mesmo assunto, porque o Senhor Jesus Cristo usa Pai Nosso na oração do Senhor. Ele poderia ter ensinado aos discípulos, e a nós, a dizer meu Pai que estás nos céus, e isso ainda não seria errado. Mas ele disse Pai Nosso. Agora, quando dizes nosso, queres dizer mais de uma pessoa. Então, quando você está orando, Pai Nosso que estás nos céus, quantas pessoas estão orando com você quando você está sozinho no quarto orando? Nesses momentos, como você poderia dizer Pai Nosso? Você não deveria dizer meu Pai em vez disso. Mas veja as palavras reais do Senhor Jesus. Ele disse, Pai Nosso. O que ele quis dizer com isso? Nosso, sabemos, significa mais do que uma pessoa. Se ler a Bíblia com muita atenção, notará que sempre que orava, o Senhor Jesus Cristo sempre se dirigia a Deus como meu Pai. Ele também dizia sempre, meu Pai disse isto e meu Pai disse aquilo. E sempre que queria falar com as pessoas, ele dizia, vosso Pai que está nos céus. Então, veja o que o Senhor Jesus está a dizer, meu Pai, vosso Pai. Quando ele ressuscitou dos mortos, olhou para Maria Madalena e disse-lhe, vai e diga aos meus irmãos. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. João 20:17. Meu Pai e vosso Pai, isso não é nada mais do que nosso Pai. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está a dizer? Quando oras, nunca estás sozinho. O Senhor Jesus Cristo está ao teu lado e ora contigo. E ele vai ajudar-te a orar. João 4:13, Efésios 2:18. Muitas vezes, concluímos as nossas orações dizendo, em nome de Jesus eu oro. Podemos pensar que isso é apenas uma fórmula. Deixe-me partilhar convosco um profundo mistério e verdade. Quando Jesus diz que tudo o que pedirdes em meu nome, ele não está a dizer-nos que, quando terminarmos de orar em seu nome, receberemos tudo o que pedimos. Não é apenas isso, mas algo mais profundo. Ele está a dizer-nos que, quando oramos juntos, quando tu e eu, Jesus, oramos juntos, enquanto tu estás a orar ao teu Pai, eu, Jesus, estou a orar ao meu Pai.
Juntos, estamos a orar ao nosso Pai. Quando fazemos isso, Deus certamente atenderá a nossa oração. Um dia, no ano de 1983, no mês de novembro, entrei no meu quarto para orar. Muitas pessoas tinham me escrito pedindo oração, então levei todas as cartas para o meu quarto para orar. Ajoelhei-me e preparei-me para orar. Quando estava a fechar os olhos, notei que alguém estava a abrir a porta. Normalmente, ninguém me incomodava quando eu estava a orar. Mas a porta se abriu e alguém entrou. Quando vi quem era, fiquei chocado. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era como uma pessoa real. Ele abriu a porta e a empurrou para a frente. E ficou ali na porta por um momento. Ele vestia uma túnica longa. Era de uma bela cor azul royal. Fiquei tão surpreso que não sabia o que dizer. Eu nem disse, bem-vindo, Senhor Jesus. Eu nem disse, como está, Senhor Jesus. Eu estava atordoado. Sabe, às vezes pensamos, se eu encontrar Jesus, vou fazer-lhe esta pergunta, vou fazer-lhe aquela pergunta. Você já pensou assim? Deixe-me dizer-lhe, quando você ouvir, vai esquecer tudo. A sua mente ficará em branco. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo é tão glorioso, tão bonito, tão belo, que no momento em que você vê o seu rosto, você fica completamente perdido na sua beleza. Você não se lembra de nada para perguntar a ele. O Senhor Jesus veio em minha direção. Eu ainda estava atordoado olhando para ele. Era a primeira vez que eu vi o Senhor Jesus face a face. Ele veio e se ajoelhou ao meu lado. Esse foi o segundo grande choque que eu tive. O primeiro choque foi vê-lo cara a cara pela primeira vez. O segundo choque foi ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores ajoelhado ao lado de uma pessoa insignificante como eu. Enquanto eu contemplava, ele disse, meu querido filho, vim para orar contigo. Esse foi o terceiro choque para mim. Eu olhei fixamente para o seu rosto. Coloque as suas mãos sobre as cartas, disse ele. Havia muitas cartas, cerca de 300. Eu não sabia quais eram todos os pedidos nas cartas. Ele pegou na sua mão e colocou-a sobre a minha mão e disse, vamos agora orar. Quando fechamos os olhos, o Senhor Jesus ergueu o seu rosto diretamente para o céu e começou a orar. Pai nosso, começou ele, e continuou a orar, com lágrimas a rolarem dos seus olhos como um rio transbordante. Já alguma vez leu Romanos 8:34 e Hebreus 7:25? Estas duas passagens bíblicas dizem-nos que Jesus Cristo está a orar por nós no céu. Apocalipse 5:5-8 nos diz que, quando você ora, os anjos de Deus levam as suas orações ao céu e as apresentam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo recebe todas as suas orações e intercede por você diante de Deus Pai. Amado, nunca se esqueça de que, quando você se ajoelha para orar, você e o Senhor Jesus estão orando juntos. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. O Senhor Jesus está a orar ao seu Pai enquanto você está a orar ao seu Pai. O Senhor Jesus e você, juntos, estão a orar ao nosso Pai. Quando você ora junto com o Senhor Jesus, como suas orações não podem ser respondidas. Suas orações sempre serão respondidas porque o Senhor Jesus Cristo está a orar junto com você. Quando você ora, quando você diz uma palavra, o Senhor Jesus Cristo está ao seu lado e diz, Amém, Pai. Responda a esta oração. Na igreja, quando o pastor ora, dizemos amém a cada palavra sua. Da mesma forma, quando ora, o Senhor Jesus Cristo está ao seu lado. E ele também dirá amém. Sim, Pai, dá isto ao meu filho. Dá isto à minha filha. O Senhor Jesus está de acordo consigo na oração. Pai nosso que estás no céu. O Senhor Jesus Cristo diz, Pai nosso que estás no céu. Ele não diz apenas Pai nosso e para por aí. Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Porque o Senhor Jesus Cristo usa especificamente a frase no céu. É para transmitir a singularidade de Deus. É para nos fazer perceber que o nosso Deus não é como todos os outros deuses comuns que as pessoas seguem ou acreditam. Êxodo 15:11, Salmos 115, 4-7. Mas o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus manifestado em forma humana, está a dizer, nosso Deus está nos céus. Ele não é um Deus comum. Ele é um Deus especial. Ele é o Deus vivo. Ele não é um Deus feito de madeira. Para chamar a nossa atenção para a singularidade de Deus, o Senhor Jesus diz, nosso Pai que estás nos céus. Nosso Pai Celestial não está nesta terra como os deuses comuns. Durante os tempos do Novo Testamento, os romanos tinham muitos tipos diferentes de deuses e religiões. Na verdade,
Eles até adoravam seu rei como um deus. Os judeus, que adoravam apenas um deus, ficaram sob a influência de muitas outras religiões com seus muitos deuses por causa do jugo romano. Muitas culturas hoje, talvez até mesmo a cultura de onde você vem, prestam homenagem a muitos deuses. O nosso Pai no céu, o Senhor Jesus, está a dizer-nos que é um Deus único. Lá em cima, no céu, um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus muito especial está à sua espera para que reconheça sua paternidade. Depois de nos trazer para uma relação pessoal íntima e amizade com Deus através do seu sangue, o Senhor Jesus Cristo está agora a abrir os nossos olhos para vermos a vastidão de Deus. Ele está a dizer-nos: o vosso Pai, o meu Pai, o nosso Pai, é um Deus grande. Ele está sentado no céu. Porque ele está sentado lá em cima, no céu, você pode perguntar. A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem mesmo os céus podem contê-lo. Esta terra é pequena demais para ele. 1 Reis 8:27. Quando o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, ansiosos por um ensinamento sobre a oração, ele propositalmente começou com as palavras: Nosso Pai que está nos céus. Ele está a dizer-lhes para tirarem suas mentes da pequenez de Deus. Levantem os olhos e vejam. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo está a tentar abrir os olhos deles. Ele os lembraria das palavras do profeta Isaías, de que todo o universo poderia caber na palma da mão de Deus. Isaías 48:13. Olhem para o céu noturno, contemplem a vasta extensão dos céus e deixem a vossa imaginação voar. Até os melhores cientistas admitem que não sabem onde o universo começa e onde termina. Ele é tão grande. Todas as imagens e fotos que temos do universo compreendem apenas uma pequena parte do cosmos insondável. Agora, Isaías, nesta escritura, diz-nos que todo o cosmos cabe na mão direita de Deus. Apenas uma mão. Este Deus é o nosso Pai. Ele não é pai de outra pessoa. Ele não é pai do seu vizinho. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu próprio Pai. O teu Pai é grande. O teu Pai é majestoso. O teu Pai é todo-poderoso. Vês o que o Senhor Jesus Cristo está a tentar fazer? Primeiro, ele diz-lhes que Deus é teu amigo e, na verdade, mais do que um amigo. Ele é o teu Pai celestial. Podes aproximar-te de Deus esperando um abraço amoroso. Depois de estabelecer a nossa relação íntima com Deus, ele diz-lhes para olharem mais além. O teu Deus é um Deus grande. Tudo o que lhe pedires, ele pode dar-te. Portanto, não peçam coisas pequenas. O vosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. O Senhor Jesus Cristo está a abrir as suas mentes, libertando-os das percepções restritivas de Deus moldadas pela tradição e por nações estrangeiras opressoras. A Bíblia diz-nos que todas as coisas são possíveis com Deus. Mateus 19:26, Marcos 9:23. Nada é impossível. Deixem isso penetrar no vosso coração. Todas as coisas são possíveis com o nosso Pai no céu. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo é possível com Deus. Quando orares, olha para Deus como teu Pai. Medita na grandeza de Deus. Quando te ajoelhas para orar, quando fechares os olhos, quando olhares para Deus, não penses em Deus como um Deus. Quando fechares os olhos, pensa: Deus é meu Pai. Então, quando orares com o entendimento correto, Papai, nosso Pai Celestial, Deus olhará do céu. O que você quer, minha filha? Ele perguntaria: o que você quer, meu filho? Como Deus é nosso Pai e todas as coisas são possíveis com Deus, podemos orar com fé. A Bíblia diz que devemos orar com fé, Tiago 1:6. Portanto, quando Deus é nosso Pai e todas as coisas são possíveis com Ele, podemos e devemos nos aproximar com ousadia diante de Deus. Hebreus 10:19. Não precisamos ter medo. Nesta primeira lição sobre oração, o Senhor Jesus deseja que coloquemos grande amor ao dizer: Pai nosso que estás nos céus. O obstáculo que você está enfrentando será superado se você olhar para Deus como seu Pai hoje. Se você olhar para Deus como seu Pai e com grande amor chamá-la de Pai Nosso, tudo o que você pedir lhe será concedido. Continue no capítulo Fortalece 3. essa obra de Deus e abençoe. transforma vidas Amém. através da palavra.